As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas lutam duramente com os 6 sentidos, que incluem a mente. Mamai Vansho Divaloke Jivabhuta Sanatana Manashastani Indriyani Prakriti Karshati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 15, verso 7. Puxa, em poucas palavras, Krishna fala tudo, hein? Quem somos nós? O que está acontecendo com a gente? E tudo, né, Bimala? O 6º sentido. Muita gente fantasia, né? O 6º sentido. O 6º sentido é a mente. É a mente. Nós temos 6 sentidos, incluindo a mente. Krishna acabou de falar aqui. E porque a gente está iludido, dormindo no colo da bruxa Maya, a gente está lutando duramente pela vida com os 6 sentidos que incluem a mente. Os iludidos falam que você tem que correr atrás do seu sonho. Os sábios falam que você tem que acordar. Parem de sonhar, acordem almas condicionadas. Parem de dormir no colo da bruxa Maya, porque não tem jeito de sonhar sem dormir. Por isso, 99,9999% das pessoas estão dormindo profundamente no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão. Então, é hora de acordar. Foi para isso que Deus voltou há 537 anos, para dar esse recado. Acordem, almas condicionadas, acordem, parem de sonhar, parem de dormir no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão. Mas eu gosto. Principalmente eu, né, Bimala? Meu nome é Mayanananda Das, servo da bem-aventurança da ilusão, Maya. Mayanananda, bem-aventurado na ilusão. Tá, já parei com a palhaçada. Tá bom, Bimala. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada, aí a gente entende. Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Este verso dá claramente a identidade do ser vivo. Tá vendo? Como que você vai ter autoestima se você não sabe quem você é? Aqui, Prabhupada já está falando quem eu sou, quem sou eu. Este verso dá claramente a identidade do ser vivo. A entidade viva é a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo Krishna eternamente. Então, eternamente nós seremos partes. Nós nunca seremos o todo. Nós sempre seremos as fagulhinhas e não uma fogueira. Nós sempre seremos as partículas de luz do Sol e nunca o Sol. É por aí. A partícula de ouro da mina de ouro e não a mina de ouro. Não é que ela assuma a individualidade em sua vida condicional e em seu estado liberado se torne una com o Senhor Supremo Krishna. Ela é eternamente fragmentada. Está dito claramente Sanatana. De acordo com a versão védica, o Senhor Supremo Krishna se manifesta e se expande em expansões inumeráveis, das quais as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva e as expansões secundárias chamam-se as entidades vivas, que somos nós. Por que ele faz isso? O Gita já respondeu. Está lá, ó. Deus, Krishna, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Se a gente fosse Deus, né, Bimala? Imagina, tem um festival de domingo, o festival de final de semana, sábado e domingo, né? Tem um templo aí que faz no meio da semana, parece. Não me lembro. É por isso que a gente fala para consultar, né? Antes o endereço mais próximo, perguntar se é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público para você não perder pernada. E aí, se eu fosse Deus, o que eu ia fazer? Eu ia em todos os festivais, Bimala.
eu ia me expandir em centenas de nayanas e ela desfrutar. Como acontece com as pessoas comuns também, né? Chega o final de semana, tem essa festa, aquela festa, tem 5, 6 lugares para você ir e você é um só. Mas no caso de Deus isso não acontece, porque Ele se multiplica em quantas pessoas Ele quiser, em quantas formas Ele quiser, e vai nos 5, 6 lugares e desfruta com todo mundo, e é só alegria. Todo mundo já entendeu. É por isso que Krishna, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Mas a gente é um só, né? Sempre... se virar um yogi de verdade, pode se expandir em 9 formas iguais e vai se mexer igual, e não dá certo, é furada, é pura ilusão, né? Você consegue se expandir em 9, mas faz tudo ao mesmo tempo, como se tivesse grudado os 9, né? Não age independentemente. Burrice, perda inútil de tempo, poderes místicos, poderes iógicos. Mais uma ilusão, doce ilusão. Tá bom, já parei de falar. Como é a doce a ilusão de se fundir na luz, né, ou no corpo de Deus. Em outras palavras, o Vishnu Tattva é a expansão pessoal de Deus, Krishna, e as entidades vivas, que somos nós, são expansões separadas. Nós temos o poder de pensar, sentir e desejar. As expansões diretas de Deus não, é o próprio Deus e faz o que Ele quer, né? Deixa eu ver aqui. Através de sua expansão pessoal, Ele se manifesta em diversas formas como o Senhor Rama, Nrsimhadeva, Vishnumurti e todas as deidades predominantes nos planetas eternos Vaikunta. As expansões separadas, as entidades vivas, são eternamente servos. Todos nós somos Krishna Dasas, ou seja, servos eternos de Deus, Krishna. Nós só temos 2 opções na vida: servir Deus, Krishna, ou servir Deus, Krishna. Parece a mesma coisa, né? A diferença é que a gente pode servir Ele conscientemente e se dar bem, e a gente pode, na verdade a gente não pode, a gente já está servindo Krishna desfavoravelmente e inconscientemente e estamos nos ferrando. Mete medo. Não! Quem avisa amigo né? Essa é a nossa situação, né? Nós já estamos servindo Deus desfavoravelmente e inconscientemente. Todo mundo já está indo pela dor. Mas a gente pode virar esse jogo, né? Virar esse jogo e servir Deus conscientemente com amor e devoção. Aí a gente já começa a se dar bem aqui e agora. E sempre. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, as identidades individuais da divindade estão sempre presentes. Similarmente, as expansões separadas das entidades vivas têm suas identidades, como partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna. As entidades vivas têm qualidades fragmentárias, das quais a independência é uma delas, e se resume em pensar, sentir e desejar. Em outras palavras, propor a Deus e Ele dispõe ou não. Toda entidade viva tem uma alma individual, uma individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência. Gostei disso aqui, Bimala. Toda entidade viva tem uma alma individual, sua individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência. E a gente pensa, sente e deseja. Tudo bem, Krishna vai satisfazer o desejo de todos, mas quando chegar a sua vez, entra na fila. Por abuso dessa independência, a pessoa se converte numa alma condicionada. E pelo uso apropriado
da independência, ela está sempre liberada, ou seja, serve Deus favoravelmente, se libera, serve Deus desfavoravelmente, continua condicionada. Em ambos os casos, ela é qualitativamente eterna, como o Senhor Supremo Krishna é. Em seu estado liberado, ela está livre desta condição material e está sob a ocupação do serviço prático, transcendental e amoroso do Senhor Krishna. Em sua vida condicionada, ela é dominada pelos modos materiais da natureza e esquece o serviço transcendental e amoroso do Senhor Krishna. Como resultado, ela tem que lutar duramente para manter a sua existência no mundo material. As entidades vivas, não só os seres humanos e os gatos e cães, mas até os controladores superiores do mundo material, Brahma, Senhor Shiva e até mesmo Vishnu, são todos partes e parcelas do Senhor Supremo Krishna. Elas são todas eternas, não são manifestações temporárias. A palavra Kashati, esforçando-se ou lutando duramente, é muito significativa. A alma condicionada, que somos nós, está atada, como que algemada por correntes de ferro. Ela está atada pelo falso ego e a mente, e o agente principal que a conduz nesta existência material. Quando a mente está no modo da bondade, suas atividades são boas. Quando a mente está no modo da paixão, suas atividades são penosas. E quando a mente está no modo da ignorância, ela viaja entre as espécies inferiores de vida. Gostei dessa máxima aqui, Bimala. As três divisões, dos três modos da natureza material. Vamos pôr esse aqui, porque 70% ou mais está nessa condição, no modo da influenciada, ou na verdade predomina, na verdade, sempre os três modos estão misturados em nós e nos influenciando, nos empurrando, nos forçando a fazer coisas que a gente não quer fazer, mas a gente concorda, ou não. Então, 70%, por volta de 70% das pessoas estão sendo influenciadas pelo modo da ignorância. E quando a mente está no modo da ignorância, ela viaja entre as espécies inferiores de vida. Por isso, neste verso fica claro que a alma condicionada está coberta pelo corpo material, junto com a mente e os sentidos. Quando ela está liberada, esta coberta material perece, mas seu corpo transcendental se manifesta em sua capacidade individual. No Madhyandi Nayana Shruti há a seguinte informação. Prabhupada cita um verso aqui. Em português explica que aqui se afirma que quando uma entidade viva abandona esta corporificação material e entra no mundo transcendental, ela revive o seu corpo transcendental e em seu corpo transcendental pode ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, face a face. Ela pode ouvir e falar com ele face a face e pode compreender a personalidade suprema Krishna como ele é. No Smriti também se compreende que nos planetas transcendentais do mundo... No Smriti também se compreende que nos planetas transcendentais todo mundo vive em corpos que têm as mesmas características que o da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quanto à estrutura corpórea, não há diferença entre as entidades vivas, partes e parcelas, e as expansões do Vishnumurti. Em outras palavras, na liberação, a entidade viva consegue um corpo transcendental pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A palavra Mamaivansha, em português, partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna, também é muito significativa. A porção fragmentária do Senhor Supremo Krishna não é como uma peça material rota. Nós já compreendemos no 2º capítulo que não se pode cortar o espírito em pedaços.
Este fragmento não é concebido materialmente, não é como a matéria que pode ser cortada em pedaços e juntada novamente. Esta concepção não é aplicável aqui, porque se usa a palavra em sânscrito sanatana, em português, eterno. A porção fragmentária é eterna, nós somos essa porção fragmentária, esse pedacinho de Deus, né? Ou um micro-Deus, um Deus atômico. Deus é a almona e nós as alminhas, infinitamente pequenas. Também se afirma no começo do 2º capítulo que Derinosmin Jata, em português, em todo e cada um dos corpos individuais está presente a porção fragmentária do Senhor Supremo Krishna. O ignorante fala, eu tenho Deus no coração, e bate no peito todo arrogante. Mas todo ser vivo tem Deus no coração? Grande novidade, né, Bima? Todo ser vivo tem Deus no coração. Todo ser vivo, rato, barata, cobra, largato, todo ser vivo tem Deus no coração. O vírus, o verme, a bactéria, todos têm Deus no coração. Agora a grande diferença é quem tem consciência disso, né? Essa é a grande diferença. 99,9999% das pessoas não têm consciência disso, que tem Deus no coração. E Deus é o seu melhor amigo e por aí vai. Essa porção fragmentária, quando se libera do envolvimento corpóreo, revive o seu corpo transcendental original no céu transcendental, num planeta eterno, e goza a associação com o Senhor Supremo Krishna. Aqui se compreende, entretanto, que a entidade viva, sendo a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo, é qualitativamente una, tal como as partes e parcelas do ouro são ouro também. Como já falamos, né? Nós somos as partículas de ouro, da mina de ouro, e Deus é a mina de ouro. Nós sempre seremos uma partícula de ouro e nunca seremos a mina de ouro. Nós nunca seremos a fogueira, sempre seremos as fagulhinhas. Nós nunca seremos o sol, seremos sempre as partículas de luz do sol. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link livros grátis, desculpem, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, vou tomar água, tá rodando, tá abrindo, vai abrir. Minha pressa não, se eu engasgar demora mais, Bimala. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já apareceu a biografia autorizada de Deus, que voltou há 537 anos atrás, o Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, que a gente vai ler já já. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica. Compra alguns desses aí, esses aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente.
Então, onde eu estava, Bímola? O que eu estava fazendo? Você me corta, você parece um manobrista de avião, fica gesticulando aí, tá louco. A agenda, tá? Vamos lá na agenda então. Sim, senhora, agenda. Não tem aniversário, só dia 18 agora. Aniversário de ouvinte, só dia 18, Que mais? Peraí, tem jejum. Dia 8 de novembro, quarta-feira, tem Rama Ekadashi. Jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. E para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Não é para falar isso. Tá bom, Bímola. Quebrar o jejum na quinta-feira, das 9h42 às 10h39. Não era para falar, então retiro o que eu falei. Amanhã, no próximo programa, a gente fala a hora de quebrar o jejum. Tá bom, então retiro o que eu falei. Não é fácil não, deixa eu ver aqui agora. É horário apertado de quebrar o jejum, hein? Não é para falar, é verdade. Então vamos ver a história do jejum, né? É verdade. Para as pessoas conhecerem mais sobre este jejum. Deixa eu tomar água, peraí. Não me apressa não, hein? Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Rama Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Janardana, ó protetor de todos os seres, qual o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Kartika, uma mistura de outubro e novembro? Por que concede... vou prestar atenção. Por favor, conceda para mim este conhecimento sagrado. E o Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: ó leão entre os reis, por favor ouça. O jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto minguante do mês de Kartika, chama-se Rama Ekadashi. Ele é muito auspicioso porque erradica de uma só vez os maiores pecados e concede passagem para a morada transcendental eterna. Devo narrar sua história e glórias a você. Certa vez, havia um famoso rei chamado Mukunda, o qual era amigo do Senhor Indra, o rei do céu, e também de Jamaraja, Varuna e Vibhishana, o irmão piedoso do demônio Ravana. O rei Mukunda sempre falava a verdade e constantemente prestava serviço prático e amoroso a mim. Devido a ele governar de acordo com os princípios religiosos védicos, não havia perturbação em seu reino. A filha de Mukunda chamava-se Chandrabhaga. Próximo de um rio sagrado, o rei fez o casamento dela com Sobhana, o filho de Chandrasena. Certo dia, Sobhana visitou o palácio do seu sogro. Este dia aconteceu de ser um auspicioso jejum de Ekadashi. Esta visita tornou a esposa de Sobhana, Chandrabhaga, muito ansiosa, pois ela sabia que seu marido estava fisicamente muito fraco e incapaz de suportar a austeridade de um longo dia de jejum. Ela lhe disse: meu pai é muito estrito sobre seguir o jejum de Ekadashi. No dia antes o Dasami, no dia antes do jejum de Ekadashi, ele bate um grande símbolo e anuncia: ninguém deve comer no jejum de Ekadashi, o dia do Senhor Hari. Quando Sobhana ouviu o som do símbolo, ele disse à sua esposa: ó bela, o que eu devo fazer agora? Por favor, me diga como poderei salvar a minha vida e obedecer às ordens de seu pai ao mesmo tempo. E Chandrabhaga respondeu: meu querido esposo, no reino do meu pai, nem mesmo os elefantes e cavalos, o que falar dos seres humanos, comem no jejum de Ekadashi. Na verdade, no jejum de Ekadashi, o dia do Senhor Hari, nem sequer aos animais é dada a sua ração de grãos, folhas, palha e nem mesmo água. Puxa vida, jejum completo, Bímola, até para os bichos. Como então você pode escapar de jejuar? Meu amado, se você deseja comer algo, então você deve sair daqui logo. Agora, com a convicção firme, decida o que fazer.
E o príncipe Sobana respondeu: eu decidi jejuar no sagrado jejum de Ekadashi. Qualquer que seja o meu destino, ele certamente terá que acontecer. É verdade, a pessoa sábia sabe que onde ela for, o karma dela vai atrás. O destino dela, né, Bimala? Tem gente que muda de cidade ou de país achando que o karma dela vai melhorar, né? O destino dela vai mudar. Não vai. Aonde você for, o seu destino, o seu karma vai atrás de você. E ele, sabendo disso, decidiu jejuar no sagrado jejum de Ekadashi. O príncipe falou: qualquer que seja o meu destino, ele certamente terá que acontecer. Peraí, deixa eu tomar água. Aproveitar que não é jejum de Ekadashi, não estou nesse reino aí. Os devotos de Krishna, da ISKCON, né? Normalmente, não todos, é claro, normalmente eles tomam refeição que não tem, é jejum de grãos, que não tenha grãos, né? E não come nada industrializado, porque as coisas industrializadas têm açúcar feito de grãos, né, Bima? Tá, já parei de falar. Decidido assim, Sobana tentou jejuar no jejum de Ekadashi, mas ele se tornou muito perturbado por causa da fome e da sede excessiva. Eventualmente, o sol se pôs. Tem devotos que fazem jejum completo, Bimala. Tem devotos que fazem jejum completo. Tem devotos que tomam só uma refeição, né? E tem devotos que tomam 2 refeições. São detalhes. Esses detalhes estão num livro de Ekadashi que a gente vai falar já já. Todos os detalhes. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Decidido assim, Sobana tentou jejuar no jejum de Ekadashi, mas ele se tornou muito perturbado por causa da fome e sede excessiva. Eventualmente o sol se pôs no oeste e com a chegada da noite auspiciosa, todos os devotos de Deus ficaram muito contentes. Ó Yudhishthira, todos os devotos juntos adoraram o Senhor Hari e permaneceram despertos durante a noite. Mas para o príncipe Sobana, aquela noite tornou-se absolutamente intolerável. Na verdade, quando o sol surgiu no dia seguinte do jejum, Sobana morreu. O rei Mukunda fez o funeral de seu genro, empilhando um grande monte de madeira para o fogo de cremação. Porém, ele instruiu a sua filha Chandrabhaga a não se juntar ao seu marido na pira funerária. Desta maneira, Chandrabhaga, após executar todas as cerimônias purificatórias honrando o seu marido morto, continuou vivendo na casa do seu pai. E o Senhor Shri Krishna continuou: o melhor entre os reis. Muito embora Sobana tivesse morrido devido a ele ter observado o Rama Ekadashi, o mérito concedido a ele após a morte o capacitou a se tornar o governante de um reino elevado no pico da montanha Mandarachala. Este reino era como uma cidade dos semideuses, muito brilhante, com joias ilimitadas encravejadas nas paredes de seus prédios. As colunas eram feitas de rubis, e o ouro incrustado com diamantes brilhavam em toda parte. Assim que o agora rei Sobana sentou-se no trono abaixo de um dossel de ouro branco, os servos abanaram-no com abanos de cauda de iaque, uma espécie de búfalo. Uma coroa esplêndida repousava em sua cabeça, belíssimos brincos adornavam suas orelhas, e um colar decorava o seu pescoço. Braceletes e pulseiras incrustadas de joias adornavam os seus braços. Ele era servido pelos cantores celestiais e dançarinas celestiais. Realmente, ele parecia um segundo rei Indra. Indra é o rei dos céus. Certo dia, o sacerdote Brahmana chamado Soma Sharma, o qual vivia no reino de Mukunda, enquanto viajava por vários lugares de peregrinação, veio por acaso ao reino de Sobana.
O sacerdote Brahmana viu Sobhana em toda a sua glória resplandecente, embora ele fosse o genro do seu próprio rei Mukunda. Quando Sobhana viu o sacerdote Brahmana se aproximar, ele imediatamente se levantou de seu trono e deu-lhe as boas-vindas. Após Sobhana ter prestado suas respeitosas reverências, ele perguntou ao sacerdote Brahmana sobre o seu bem-estar e sobre a saúde e bem-estar de seu sogro, o rei Mukunda, da sua esposa Chandrabhaga e de todos os residentes da cidade. Soma Sharma respondeu: ó rei, todos os súditos estão bem no reino do seu sogro, e Chandrabhaga e os outros membros da sua família também estão muito bem. A paz e a prosperidade estão por todo o reino. No entanto, ó rei, estou surpreso de encontrar-lhe aqui. Por favor, conte-me sobre você. Ninguém nunca viu uma cidade tão bela quanto esta. Bondosamente me diga como você a obteve. E o rei Sobhana disse: porque eu observei o jejum Rama Ekadashi, obtive esta esplêndida cidade para governar. No entanto, toda esta magnificência é somente temporária. Peço-lhe que faças algo para corrigir este defeito. Como você pode ver, esta é somente uma cidade efêmera. Como poderei tornar as suas belezas e glórias permanentes? Gentilmente me instrua. E o sacerdote Brahmana então indagou: por que este reino é instável? E como pode ele se tornar estável? Por favor, explique tudo isto para mim e eu tentarei ajudar-lhe. E Sobhana respondeu: devido a eu ter jejuado no jejum de Ekadashi sem qualquer fé, este reino não é permanente. Agora ouça como ele poderá se tornar permanente. Por favor, retorne a Chandrabhaga, a belíssima filha do rei Mukunda. Conte-lhe o que você viu e compreendeu sobre este lugar e sobre mim. Certamente, se você contar-lhe isto, minha cidade logo tornar-se-á permanente. Assim, o sacerdote Brahmana retornou à cidade e relatou todo o episódio a Chandrabhaga, a qual ficou tanto surpresa quanto tomada de prazer em ouvir estas notícias. Ela disse ao sacerdote Brahmana: isto é um sonho que você teve ou é verdadeiramente um fato? E Somarshana respondeu: ó princesa, eu realmente vi o seu falecido marido face a face naquele reino maravilhoso, o qual assemelha-se a um reino dos semideuses. No entanto, ele me disse que todo o seu reino é instável e poderá sumir no ar a qualquer momento. Desta maneira, ele deseja que você possa encontrar uma forma de torná-lo permanente. E Chandrabhaga disse: ó sábio entre os sacerdotes brahmanas, por favor me leve até meu marido agora, pois eu desejo muito vê-lo novamente. Certamente eu poderei tornar o reino dele permanente com o mérito que obtive jejuando em todos os jejuns de Ekadashi durante toda a minha vida. Por favor, reúna-nos novamente. Está dito que aquele que reúne as pessoas separadas obtém grande mérito. E o sacerdote Brahmana, Soma Sharma, então levou Chandrabhaga até o reino efulgente de Sobhana. Contudo, antes de chegar lá, eles pararam aos pés da montanha Mandarachala, onde estava a casa sagrada de Vamadeva. Após ouvir a história deles, Vamadeva cantou hinos dos Vedas e salpicou água sagrada em Chandrabhaga. Pela influência dos ritos deste grande sábio, o mérito que ela alcançou jejuando por muitos jejuns de Ekadashi tornaram o seu corpo transcendental. Estática, com os seus olhos radiantes de admiração, Chandrabhaga continuou sua viagem. Quando Sobhana viu sua esposa aproximar-se do pico da montanha Mandarachala, ele foi dominado pelo prazer e correu para ela com grande alegria. Após a chegada dela, ele se sentou com ela à sua esquerda e ela lhe disse: ó querido, por favor ouça enquanto lhe descrevo algo que lhe beneficiará muito. Desde que eu tinha 8 anos de idade, eu jejuei regularmente e fielmente em todos os jejuns de Ekadashi. Se eu transferir para você o mérito que acumulei desta maneira, o seu reino com toda certeza tornar-se-á permanente,
e esta prosperidade crescerá até tornar-se uma grande imensidão. E o Senhor Shri Krishna continuou: Ó Yudhishthira, desta maneira Chandrabhaga, a qual estava decorada com finos ornamentos e tinha um corpo transcendental exótico, desfrutou a paz e a felicidade com seu marido. Pela potência do jejum Rama Ekadashi, Sobhana obteve um reino no pico da montanha Mandarachala e foi capaz de satisfazer todos os seus desejos, e também foi abençoado com a felicidade permanente, como aquela alcançada de uma vaca Kamadeno. Ó maior dos reis, assim eu narrei para você as glórias do jejum Rama Ekadashi. Qualquer pessoa que respeite o sagrado jejum de Ekadashi, tanto no quarto crescente quanto no quarto minguante de cada mês, indubitavelmente livra-se das reações do pecado de assassinar um sacerdote brahmana, se não for premeditado, né? A pessoa não deve diferenciar entre os jejuns de Ekadashi do quarto minguante e os do quarto crescente de cada mês. Como já vimos, ambos podem conceder prazer neste mundo e liberar até mesmo a alma mais pecaminosa e caída. Exatamente como uma vaca negra e uma vaca branca que dão leite em quantidades iguais, os jejuns do quarto minguante e do quarto crescente concedem o mesmo padrão de mérito e eventualmente liberam a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes. Qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias deste dia sagrado Rama Ekadashi, livra-se de todos os tipos de pecados e alcança a morada do Supremo Senhor Krishna. E assim acaba a narração das glórias do Kartika Krishna Ekadashi ou Rama Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E fim, né? E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Kartika Krishna Ekadashi Ki Jai, Rama Ekadashi Ki Jai. Bom, e agora esse detalhe, né? O detalhe que eu falei que todos os detalhes do jejum, né, estão online no nosso site, exatamente. Calma, não me apressa não. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá livros grátis. Você clica ali, já cliquei, calma, está abrindo. Eu cliquei para ver se está funcionando, Bímola. Está funcionando. Então você desce até lá embaixo, é o penúltimo link. É o penúltimo link, está lá, ó. Livro Tudo sobre Jejum. Está aí tudo que você precisa saber sobre o jejum de Ekadashi. Complica, Bimala, não complica. Krishna, Balarama, Radha e Gopis, que cruz pesada. Tem certeza que tá? Tá, na primeira linha tem outro link ali, LHK, Links Hare Krishna. Bimala, você vai falar que tem, de repente não tem. Ah, se não tem, vai colocar, tá bom. Então vamos lá. Tem todos os Ekadashis na letra E, tá bom. Ah, tá, tá aqui, ó, Ekadashi Histórias P1 e Ekadashi Histórias P2, porque não deu para colocar num lugar só. Não, o livro não tá aqui não, hein? Deixa eu ver aqui. Quem sabe errar ao vivo. Livro no atacado, livro no varejo. Não tem, tá vendo? Você fica inventando aí, ó. Ah, mas tem todos os jejuns. Mas não tem os detalhes de como fazer o jejum. Ah, você vai colocar. Tá bom. Ah, não deixar você esquecer. Se você esquecer, o culpado sou eu. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Não, não é fácil não. Ai.
Não, só tem razão, eu falo demais, é verdade. Então o que nós vamos fazer, hein? Ler o livro de Prabhupada. Tá bom, vou pegar aqui. Você falou que não ia dar tempo? Em vez de ler o Śrīmad Bhagavatam, vamos ler o livro, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Tá bom, Bimala? Sim, senhora. Não achei ruim, não. Fazer o que, né? Não, estou mandando o rabinho. Tá, então vamos lá. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Então vamos aqui, capítulo 2, deixa eu trocar o óculos aqui, não é fácil não você, pois eu que fico gastando o tempo da rádio à toa, né? Não, o culpado sou eu sempre, não vou deixar esquecer, se eu lembrar. Capítulo 2, página 19. Tá aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu pôr aqui na tela. Faculdade, Casamento e Movimento de Gandhi. Juntei-me ao movimento de Gandhi em 1920 e abandonei meus estudos. Embora tivesse passado em meu exame final bacharelado, não apareci para receber o diploma. Assinado Srila Prabhupada. Em 1914 veio a guerra e muitos indianos alistaram-se para lutar em favor de seu governante, a Grã-Bretanha. Abai via os aeroplanos ingleses aterrissarem no hipódromo do Parque Maidan e lia notícias da guerra no jornal, mas não era diretamente afetado. Em 1916 ele começou a faculdade. Havia 2 faculdades de prestígio em Calcutá, a Presidency e a Scottish Churchills. Abai ingressou na Scottish Churchills. Era uma escola cristã, mas de boa reputação entre os bengalis, e muitas famílias de devotos de Deus mandavam seus filhos para essa escola. Os professores, a maioria deles padres da Igreja da Escócia, eram conhecidos como homens sóbrios e morais, e os estudantes recebiam uma boa educação. Era uma instituição adequada e respeitável, e uma vez que ficava ao norte de Calcutá, não muito longe da rua Harrison, Gulmohan poderia manter Abai em casa. Há muito tempo atrás, Gulmohan havia decidido que não permitiria que Abai fosse para Londres e, em nome da educação, se expusesse à corrupção do Ocidente. Ele queria que Abai fosse um devoto puro de Shrimati Radharani e do Senhor Krishna. Contudo, por outro lado, Gulmohan não queria deixar que seu filho se tornasse um discípulo celibatário de um mestre espiritual. Onde poder-se-ia encontrar um mestre espiritual qualificado para o seu filho? Sua experiência com yogis e swamis não lhe inspirava nenhuma confiança. Ele não deixou o filho se render a um mestre espiritual porque não achou nenhum mestre espiritual qualificado e competente, né? A sua experiência com yogis e swamis não lhe inspirava nenhuma confiança. Ele desejava que o filho mantivesse todos os princípios da vida transcendental. Contudo, também sabia que Abai teria de se casar e ganhar a vida. Nessas circunstâncias, matricular Abai na faculdade Scottish Churchills era a maior proteção que Gulmohan achava que podia dar a seu filho. A faculdade tinha sido fundada pelo reverendo Alexander Duff, missionário cristão,
que fora a Calcutá em 1830. Pioneiro em fazer indianos apreciar a civilização europeia, o reverendo A. Duffy fundara primeiramente a General Assembly Institution para a propagação do Evangelho através da educação. Ao mesmo tempo, liberal e religiosa sobre os princípios ocidentais, e com o inglês como meio de instrução nos cursos superiores. Mais tarde ele fundaria a Faculdade da Igreja da Escócia e em 1908 fundiria ambas as instituições sob o nome Faculdade Scott Churchill. Srila Prabhupada comenta: nós respeitávamos nossos professores como nossos pais. A relação entre estudantes e professores era muito boa. O vice-chanceler, professor W.S. Urquhart, era um cavalheiro perfeito e de bom coração, do qual zombávamos às vezes. Em meu primeiro ano estudei inglês e sânscrito, no segundo ano sânscrito e filosofia, depois filosofia e economia. Outro professor chamava-se J.C. Scrimgeour, ou coisa parecida. Ele era professor de literatura inglesa. Enquanto ensinava literatura inglesa, ele dava passagens paralelas em Bankim Chandra Chatterjee. Sim, dizia ele, o seu Bankim Babu fala assim. Ele havia estudado os textos de Bankim e comparava Bankim Chandra Chatterjee ao Walter Scott. Naquela época, Dickens e Sir Walter Scott eram dois grandes literatos ingleses. Assim nos relacionávamos muito bem com ele, e ele nos ensinou a apreciar esses romancistas. Abai tornou-se um membro da English Society e recitava Keats, Shelley e outros poetas para seus companheiros de escola. Como membro da Sanskrit Society, ele recitava o Gita e alguns de seus companheiros notaram especialmente a eloquência com que ele recitava o 11º capítulo, o qual descreve a forma universal de Deus, Krishna. Ele também jogava futebol e participou certa vez do teatro. Amrital Bose, famoso organizador e diretor de teatro na Bengala, ensaiou com Abai e um grande grupo de seus colegas um drama da vida do Senhor Krishna Chaitanya. Desculpem. Uma vez que no teatro público podia-se assistir a dramas do Chaitanya, dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya, por uma rúpia e meia, argumentava o Senhor Bose que necessidade havia de uma produção amadorística. E sua resposta era: eles devem apreciar tanto a sua apresentação do drama do Senhor Krishna Chaitanya, que uma vez que o assistam, concordem em nunca mais pecar. O eminente diretor oferecia o seu serviço e treinava aqueles rapazes voluntariamente, mas com uma condição: que eles não representariam a peça publicamente a menos que ele dissesse que a produção estava perfeita. Durante mais de um ano, Abai e os demais ensaiaram a peça de Krishna Chaitanya, até que finalmente o seu diretor permitiu-lhes fazer uma apresentação ao público. Abai, representando o papel de Adwaita Acharya, percebeu que muitas pessoas na audiência estavam chorando. A princípio, ele não pôde entender por quê, mas depois compreendeu que a audiência comovera-se porque os atores tinham sido bem treinados e porque eles eram sinceros. Aquela foi a primeira e última performance dramática de Abai. Não lembrava disso, Bimala. Nossa, já li acho que 8 ou 9 vezes essa coleção e não lembrava disso, hein? Todo dia tem coisa nova, né? Não são livros materiais, não são temas materiais. Toda vez que você lê, está fresco, né? Não enjoa. Não é como os livros materiais que enjoam.
Você não pode nem ouvir falar, né? O mestre de psicologia de Abai, professor Urquhart, dava evidência de que o cérebro da mulher pesava menos do que o do homem. Seu professor de economia palestrava com base na teoria de Marshall, de que a afeição familiar é um ímpeto para o desenvolvimento econômico. Em sânscrito, Abai utilizava um texto de Rowe e Webb, que descrevia o sânscrito como a mãe de todas as línguas. Enquanto estudava o Kumara Sambhava de Kalidasa em sânscrito, Abai impressionou-se com a explanação de Kalidasa para o termo Dhira, que significa imperturbado ou autocontrolado. Segundo Kalidasa, certa feita, há muito tempo atrás, o Senhor Shiva estava sentado em profunda meditação. Porque os semideuses estavam em guerra contra os demônios, eles queriam um comandante em chefe nascido do sêmen do Senhor Shiva. E por isso os semideuses mandaram uma bela jovem, Parvati, interromper a sua meditação. Embora Parvati adorasse o Senhor Shiva e chegasse inclusive a tocar em seus órgãos genitais, ele não se perturbou. Sua resistência à tentação era o exemplo perfeito do estado de um Dhira. Assim como em outras escolas dirigidas por ingleses na Índia, todos os professores europeus na Scott Churchill tinham de aprender o idioma local. Certa vez o professor Urquhart passava por Abai e um grupo de estudantes enquanto eles comiam amendoim e conversavam entre si. Um dos estudantes, falando em bengali, zombou do professor Urquhart. Para surpresa deles, o professor imediatamente voltou-se para o piadista e respondeu em bengali, ao que Abai e os demais ficaram envergonhados. O estudo da Bíblia era compulsório. A sociedade bíblica havia entregado a cada estudante uma Bíblia belamente encadernada, e todas as manhãs todos se reuniam para ler a Escritura, orações e hinos. Um dos professores criticou os ensinamentos védicos sobre karma e transmigração da alma. Em um tribunal de justiça, uma pessoa não pode ser acusada de um crime a menos que haja uma testemunha. Do mesmo modo, argumentava ele, embora, segundo os hindus, a alma sofra em sua vida atual pelas más ações de sua vida passada, onde está a testemunha dessas más ações? Abai ficou descontente ao ouvir esta crítica e sabia como refutá-la. Porém, sendo apenas um estudante, manteve-se calado. A única testemunha que existe é Deus, Krishna, no coração de todos, né? Mas ele não podia falar isso, porque socialmente ele era inferior e um estudante tinha pouca liberdade para desafiar um professor. Mas ele sabia que o argumento do professor contra o karma era inconsistente. Ele sabia que havia uma testemunha, Krishna. Alguns dos estudantes, por terem vindo a Calcutá de pequenas aldeias, viam a grande cidade e a presença de tantos europeus como desnorteante e timidez. A desnorteamento, desculpem, Bima. Nossa, estou ruim de serviço, hein? Vou ler de novo. Alguns dos estudantes, por terem vindo... É o óculos, Bima. Todo mundo é culpado, menos eu. Alguns dos estudantes, por terem vindo a Calcutá de pequenas cidades e aldeias, viam a grande cidade e a presença de tantos europeus com desnorteamento e timidez. Mas, para Abai, Calcutá e os ingleses não eram alarmantes, e ele chegava inclusive a sentir certa admiração por seus professores escoceses. Embora os encarasse com uma mistura de receio, distância e certa atenção, admirava-lhes a integridade moral e o comportamento distinto e cortês com os rapazes. Parecia-lhe que eles tinham um bom coração. O governador da Bengala, que era escocês, veio certa vez à faculdade Scott Churchill, visitando todas as salas de aulas. As salas eram simples, comportando 150 estudantes, mas Abai tinha um assento na fila da frente e pôde ver de perto o famoso governador, o Marquês de Zetland.
A escola operava com base no princípio de estrita distância social entre europeus e indianos. Mesmo os membros da faculdade bengali, sendo de raça supostamente inferior, tinha que usar um salão da faculdade separado daquele dos professores europeus. Parte do programa de estudos da faculdade era o England's World India, de M. Ghosh, um indiano. O livro explicava elaboradamente como a Índia tinha sido primitiva antes do jugo britânico. O professor de economia de Abai às vezes gritava em sua aula quando se frustrava com a moleza deles. Dirigindo-se a eles como representante de toda a nação indiana, ele dizia: vocês jamais deviam esperar a independência. Vocês não podem governar. Vocês só podem trabalhar como asnos. E isso é tudo. A vida na faculdade era intensa. Abai já não tinha mais tempo para passar horas diante das deidades de Radha e Govinda de manhã cedo. Aquilo tinha sido um luxo da meninice quando ele diariamente passava horas no templo dos Muliks perante as formas douradas de Radha e Krishna, observando os sacerdotes enquanto eles adoravam as formas de Deus com incenso, flores, lamparinas, canto e dança público de Hare Krishna e alimento oferecido a Deus opulento, Krishna Prasada. Tá, vou continuar. Na infância, ele brincara na área gramada do templo, ou observava os homens cozinhando cachores na calçada, ou andara de bicicleta, ou soltara sua pipa com Bhavatarini. Sua vida sempre centralizara-se em sua casa na rua Harrison, nas conversas de sua mãe, na adoração a Deus, Krishna por parte de seu pai, e agora estas cenas eram do passado. Agora ele passava os seus dias dentro do complexo da faculdade Scott Churchill. Aqui também havia um gramado e um jardim com passarinhos e até mesmo uma pequena figueira de bengala. Mas em vez de adoração, havia estudo. A atmosfera na Scott Churchill era acadêmica, e mesmo a conversação casual entre os estudantes reunidos diante dos quadros informativos na entrada principal, ou passando em grupos para dentro e para fora dos portões principais, normalmente era sobre transferências de turmas ou atividades colegiais. Bom, gente boa, essa coleção... Ainda bem que tossiu depois que acabou, Bima. Posso continuar? Posso continuar? Tá, muito obrigado. Essa coleção, Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, abriu. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada, não, a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, né? Que eu estava pensando aqui, Bímola. Eles parcelam em até... Tem várias formas de pagamento, né? Na loja Hare Krishna, a loja que a gente compra os livros também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Em até 18 vezes, dependendo da forma de pagamento que você escolhe. Então, encomende já essa coleção antes que acabe, né? Porque lembra da outra vez que a gente leu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita?
Então, não chegamos nem no meio da coleção, da leitura da coleção, já tinha acabado, né? O estoque aí. Como a gente não sabe, a gente não faz parte da loja, a gente só indica, né? A gente não sabe quanto tem ainda, quantas coleções estão disponíveis aí. Então encomende a sua rapidinho antes que acabe, tá bom? Então tá bom. Que mais? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Quem gostou do filme vai amar essa coleção, né, Bímola? Quem gostou do filme de Prabhupada, nossa, vai amar essa coleção porque tem todos os detalhes. Tá bom, então já parei de falar, então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.